Roberto Passos Gil Moreira. Jumento Gil. Agora aqui também, para mediar esse bate-papo com o Gil e vocês, eu também tenho a honra de chamar ao palco a jornalista e biógrafa Regina Zappa e o poeta, produtor cultural e secretário de Cultura de Natal, Dácio Galvão. Com vocês então, trajetória, cultura e globalização. Boa viagem. Boa noite. E que viagem, né, Margot? Bem, pessoal, a gente está aqui numa função especialíssima, que é de provocar esse homem que tem 50 anos de carreira artística, né? E recortar 50 anos de ações em vários códigos, em várias linguagens, não é muito fácil pela cronologia de uma hora. Nós combinamos aqui um formato onde o protagonismo vai ser do próprio Gilberto Gil. Um Gil bem perto, um Gil de vários eus, e que Regina vai nos ajudar a fazer essa tabela, esse ping-pong aqui, para que Gil possa se expor ao máximo dentro dos seus revelados, mas ilimitados eus. Que é assim que ele fala, quando se refere a ele próprio, relacionando os heterônimos de Fernando Pessoa. Pois bem, então, Gil, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui. O som não está legal. O som de Gil, por favor. Alô, alô. Estão ouvindo, não estão? Pois é, estamos aqui. Vamos lá, então. Eu começaria, Gil, lhe indagando o seguinte. Você é um homem que nasceu em Salvador, foi para Ituaçu, Sertão, Caatinga, depois você retorna e aí rega o compasso para o mundo. Mas lá em Ituaçu você já tinha uma carga informacional das fabulações do escritor Monteiro Lobato. Sim. Não é verdade? Sim, sim. E depois você acrescenta que os poetas românticos como Álvares de Azevedo, não é? O próprio Condoreiro Castro Alves e também o Bilac, Gonçalves Dias, não é? Lhe influenciaram fundamentalmente. Você poderia falar um pouco dessa marca literária inicial do seu trabalho? Olha, eu fui logo cedo fui alfabetizado, porque tinha uma avó, a mãe do meu pai, na verdade, tia do meu pai, que tinha se incumbido de criar, e ela era professora aposentada. E quando meu pai se casou e foi para Ituaçu, ela foi com ele para tomar conta da casa. Quando eu nasci, ela nasceu, eu nasci logo em seguida, nasceu minha irmã, os dois únicos filhos do casal, José e Claudina. Meu pai, José, médico, Claudina, professora. Minha avó, então, passou a tomar conta da gente. E ela se incumbiu, como não havia sido professora, se incumbiu da alfabetização dos dois netos. Não é? Alô, os dois netos. E esse processo de alfabetização foi feito de uma forma muito criativa, diria, porque minha avó, além das tabuadas, além dos caderninhos, dos livros, os primeiros livros de história e tal, propiciava
um acesso amplo à vida da casa. Ela nos ensinava na cozinha. Ela tomava conta da cozinha e preparava as refeições, a casa, os doces, as coisas todas. E ali, ao lado daquilo, em meio àquilo tudo, ela ia ensinando a minha irmã, não é? Os primeiros rudimentos de gramática e coisas assim. E além disso, ela teve o cuidado de logo muito cedo introduzir também pequenas peças literárias, evidentemente ligadas ao mundo infantil. Daí aparece Monteiro Lobato, Tesouro da Juventude, uma coleção de 18 volumes, enfim, de uma espécie de enciclopédia, de vários aspectos dos interesses da sociedade humana, pela ciência, pelas artes, enfim, pelos costumes, etc, etc, etc. Então ali logo ali cedo, 6, 7 anos de idade, eu já estava lendo os livros todos, a coleção inteira de Monteiro Lobato, aquela coisa toda. E logo depois, logo em seguida, dos 7 para os 8 anos, 9 anos de idade, minha avó, e aí já não só minha avó, mas minha mãe também, que era professora, embora não tivesse a incumbência de nos alfabetizar, era ela professora da escola primária de Ituaçu. Então, ela também se juntou à minha avó na coisa da escolha das leituras. E aí entra Castro Alves, aí entra os poetas, não é? Gonçalves Dias, Bilac, né? Também. Bilac, todo mundo, todos os românticos, todo o pessoal naquela época que você puder imaginar. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. Imagina estar aqui com o Gil, com o Darcy. Regina passou um tempo interessante comigo há uns 2 anos. É isso que eu ia contar. O Gil diz que eu fiquei encantada com os relatos dele sobre essa formação dele em Ituaçu, pelas mãos da avó, em casa, de uma forma assim, muito lúdica e muito solta e livre, né? Eu realmente achei, eu li recentemente que o Sartre escreveu uma autobiografia até os 12 anos, que ele diz que depois disso, aí todo mundo já sabe a vida dele, mas que até os 12 é que foi importante. Então eu lembrei muito do Gil e dessa formação que ele teve em Ituaçu, indo bem pequenininho para lá, bebezinho ainda, e todos os aromas, os cheiros, a cozinha, isso que você disse agora, misturado à literatura. De tarde era hora de contar histórias, né? De manhã. Porque minha avó ficava pela manhã na cozinha, aquelas gabelas, né, cheias de verduras e carnes e hortaliças, né, temperos e tudo aquilo. Lembro muito bem do almofariz onde ela comia a pimenta do reino, o alho, todas aquelas coisas. Então aqueles cheiros eram muito fortes, até hoje ainda me vem muita lembrança. Aqueles pedaços de carne, aquelas carnes de porco, as galinhas. Quintal, né? Quintal onde ela plantava inhame, plantava batata doce, plantava, enfim, tudo que você pudesse imaginar. E à tarde, depois do almoço, depois da cesta e tal, ela ia se dedicar a outra coisa que ela gostava muito, que eram as flores artificiais que ela fazia, não é? Com pedaços de panos. Então, fazia rosas, fazia lírios, fazia copos de leite artificiais. Eu não aprendi propriamente, mas eu ficava ali sempre aqui, observava. Minha irmã aprendia mesmo. Havia essa divisão, homem fazendo flor, naquela época ali, não me deixava. Mas eu brincava de boneca com minha irmã. Claro. Por que não? Eu gostava muito. Mas construía casas de boneca, a gente fazia tijolinhos com caixa de fósforo, né?
pegava as caixas de fósforo, fazia o barro, amassava o barro e fazia as caixas de fósforo, fazia as forminhas, né? E aí fazia vários, fazia um monte de tijolos, depois construía a casinha, cobria o telhado com folha E aí também de palmeira e tal, para minha irmã. E ao lado de tudo isso, a literatura, né? Os livros, as contações de história. as revistas. Era o tempo da guerra, me lembro do tempo da guerra, a revista Em Guarda, que era uma revista muito importante, Eu encontrei depois na internet. trazia reportagens sobre a guerra, com fotos dos campos de batalha, com fotos dos vários artefatos envolvidos na guerra, os tanques, os aviões, os navios, não é? Os encouraçados, tudo aquilo. Então era uma introdução à vida educacional feita com uma Prazerosa, né? uma diversidade de elementos. Muito interessante. E eu acho que também essa coisa prazerosa de você estar no meio disso tudo vira uma coisa natural, um aprendizado, né? E não uma coisa forçada na escola, que depois, claro, você foi para a escola, mas até então foi outro tipo de formação. De uma certa forma, isso me ajudou muito a não rejeitar a escola, no momento em que eu tive que ir para a escola já como uma obrigação central da minha vida, porque ali a alfabetização era no meio de todo esse mundo lúdico e a introdução à literatura, tudo isso era muito prazeroso. Quando eu fui para a escola propriamente, aos 10 anos de idade, 10 para 11 anos, eu fui para o Colégio Maristas, em Salvador, e aí eu já tinha, de uma certa forma, recepcionado bem, não é, a atividade estudantil, de modo que eu não me ressenti muito. E em Ituaçu você também... Nunca fui brilhante, aluno brilhante, mas sempre fui um bom aluno. Entendi, mas em Ituaçu você já tem os primeiros ecos de Gonzaga, né? Assim, com a Não deixa música, de ter uma não só Gonzaga, como a Rádio Nacional. Lá, o rádio, eram algumas poucas famílias que tinham rádio em Ituaçu. Ituaçu é uma cidade muito pequena, né? 800 habitantes, menos de 1.000 habitantes, o recenseamento de 1950. Você imagina, então, ali 45, 46, cidade pequena, 700, 800 pessoas, poucos tinham rádio. Lá em casa tinha um rádio, meu pai tinha um rádio. E a rádio, a gente ouvia a Rádio Marinho Veiga do Rio, a Rádio Nacional do Rio, a Rádio Tupi do Rio. A gente ouvia Ari Barroso, jogos de futebol, Vasco e Flamengo, Ari Barroso irradiando, era o narrador, ele que narrava os jogos, seleção brasileira jogando, a gente ouvia o Ari Barroso narrando, e evidentemente a música entrava, vários programas musicais naquelas rádios todas que traziam um grande repertório nacional, Orlando Silva, quem você imaginar, Linda Batista, Francisco Alves, Silvio Caldas, Jorge Goulart, Nora Ney, logo em seguida Angela Maria, Calbi Peixoto, todo mundo. Mas parece que Gonzaga vai lhe marcar definitivamente. Né? Gonzaga, porque é difícil até dizer porquê, mas eu tenho a impressão que o fato de que ele representava uma voz diretamente emanada daquele ambiente, né? Aquele ambiente sertanejo, a caatinga, o gado, o Nordeste, o vaqueiro, aquilo tudo. Eu tenho a impressão que esse aspecto dos Gonzaga também foi um elemento de atração muito grande. E eu me viciei logo cedo em Luiz Gonzaga, fiquei fã dele logo. Aos 6, 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu já era. Aliás, seu primeiro instrumento é um acordeon, depois é que você migra. Meu primeiro instrumento é acordeon. Quando eu vou para Salvador estudar, fazer o ginásio,
mãe que me deu um acordeão, que me põe na escola para estudar. Ela me põe na academia de acordeão Regina, me dá um acordeão de 80 baixos, né, de 80 baixos, e eu vou estudar acordeão. Os primeiros 4 anos de música são exatamente em torno do acordeão. Só depois é que eu vou pegar o violão, já aos 17, 18 anos, 16 para 17 anos eu vou pegar o violão, também dado por minha mãe, e aí então começo esse modo musical que me caracterizou como artista. Tinha também, você contou, aquele alto-falante na cidade, que também transmitia música. A cidade tinha um serviço de alto-falante que tocava muita música o tempo todo, então e tinha uma terceira vertente de interesse musical para mim, que vinha da própria manifestação local, que eram os cantadores. As feiras, nos dias de sábado, no final de semana, a feira, em torno do mercado, já na quinta-noite, sexta, durante o dia, enfim, começavam a chegar os tropeiros, vindos do interior, várias partes ali das redondezas da cidade, trazendo, né, rapadura, feijão, arroz, milho, farinhas de todo tipo, para vender na feira. E ao lado deles vinham também os cantadores que se reuniam, especialmente na sexta-feira à noite, durante a noite toda, na madrugada da sexta para o sábado. Eles amanheciam a feira no sábado de manhã, tocando, fazendo aquelas cantorias com os motivos nordestinos, os violeiros, os repentistas, tudo aquilo. Então era rádio, não é? Os cantadores locais e os serviços de alto-falantes também, que tinha uma discoteca respeitável naquela época. Mas aí quando você vai Eu lembro bem que a primeira vez que eu vi Valdir Azevedo, delicado, né? Foi no serviço de alto-falante lá no Ituaçu. E também, só para a gente terminar a coisa da formação, eu acho que você também teve assim, o melhor dos mundos na infância, que era a festa de São João no interior, em Ituaçu, e no carnaval você ia para Salvador. Minha família é originária de Salvador. Essa avó que eu me referi, a minha tia do meu pai, a avó, era a família de Salvador. A família da minha mãe também é originária de Salvador. Ambos, por parte de pai e mãe, originários de Salvador. Então, tornou-se apto na família voltar de Ituaçu para Salvador todo fim de ano, na época das férias. Quando minha mãe tirava as férias, meu pai botava a gente no trem, primeiro carro de boi, pegava o carro de boi. Que ele está subindo porque o som que está ruim né? O que é que ele está subindo? Mas aí, retomando. Pegava, ele está reclamando de alguma coisa que eu não sei o que é. Aí Pegava o carro de boi. pegava o carro de boi, de Ituaçu para Tanhaçu, pegava o trem, ia até Cachoeira pegava o navio, ia até Salvador. Então, carnaval, a gente passava em Salvador. Então, São João, a gente passava no interior. Eu me acostumei com toda essa manifestação bonita da festa junina, das festas juninas em Ituaçu, e o carnaval a gente passava em Salvador. Logo muito cedo, com esse primeiro ano que saiu Filhos de Gandhi, em 1949, eu estava lá. Primeiro ano que saiu o trio elétrico, em 1950, do Doi Osmar, eu estava lá. Então eu vi essas coisas todas aparecerem. E em Salvador você está já com violão, faz suas primeiras composições, né, que você viria gravar inclusive no tela Logo depois, quando eu começo a tocar violão, né, presenteado, eu me lembro, minha mãe me deu dinheiro, disse, vai comprar um violão. Eu fui na Mesbla,